Ei, me fala uma coisa, será que é verdade que só prospera quem faz o bem? Ou seja, se eu faço mal, eu colho o mal, mas se eu faço bem, eu realmente colho o bem? Será que a lei da semeadura realmente existe e ela é verdadeira? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Jó. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Se você for um inscrito no YouTube, vai lhe avisar que eu publiquei um vídeo. Maravilha? Todo sábado temos vídeos e todas as quartas-feiras temos vídeo, ok? De quarta-feira é uma pregação. Eu sei que as pregações, a qualidade da imagem não é das melhores e do áudio também não é das melhores, mas eu entendo que o conteúdo ele é relevante e se nós observarmos o conteúdo tem uma grande aplicabilidade para as nossas vidas. Maravilha? Me siga lá também no Instagram. Essa semana eu vou fazer um vídeo especial explicando a palavra ele faz no hebraico. Então, vai lá no meu Instagram, o Instagram vai estar aqui na descrição, que eu vou fazer um vídeo especial sobre ele faz no hebraico. Eu vou esmiuçar a palavra ele faz no hebraico. Maravilha? Me siga lá e não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar também, porque isso é muito importante. Maravilha? Lição de número 6, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Será que é verdade isso daí? Será que a lei da semeadura ela é verdadeira? Será se eu faço mal, se eu planto mal, eu colho mal? Mas se eu faço bem, eu colho bem? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 4, do verso 1 ao 8, no capítulo 15, do verso 1 ao 4, e no capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 5. Maravilha? Eu falei que ele faz, eu vou explicar lá no Instagram, tá bom? Clica lá que eu vou explicar por que ele faz. É o único hebreu, tá? Isso aqui eu já vou adiantar aqui na aula, tá bom? Ele faz, ele é o único hebreu, tá? Dos 3 amigos. Ele é o único hebreu. Por que nós sabemos disso, Fábio? Possivelmente pelo seu nome. O nome dele é o único nome hebraico, ou seja, é o único nome que carrega o nome do Eterno. Ok? Jó nós sabemos que não é hebreu. Ele faz, possivelmente ele é. Porque ele vem de Temã. Possivelmente Temã, naquela época, era a terra do saber. Era a terra da sabedoria. Lá que moravam muitos raham, ou seja, muitos sábios. Ou seja, aqueles que discutiam acerca da vida, do cotidiano da existência humana. Era lá que tinha essa grande discussão e lá saía as grandes sacadas da vida, ok? E ele faz bem, e possivelmente ele era o mais velho, tá? Por ele ser o mais velho e por ele ser dessa comunidade do saber, ele dá a primeira, ele tenta desvendar, ele tenta explicar por que Jó está sofrendo, ok? E ele vem com uma teologia muito interessante, muito bonita. A teologia de Elifaz é verdade ou é mentira? Ela é verdadeira. Ela é verdadeira, mas temos um problema. Ela não se encaixou da vida de Jó. Como algo verdadeiro não pode se encaixar na vida de Jó? É aí que está o grande dilema da vida. Nem toda grande verdade ou nem toda verdade pode ser aplicada num caso específico. Se eu não conhecer, presta atenção, a transcendência de Deus na vida daquela pessoa. Por isso emitir juízo, falar juízo, ou seja, precipitado, é um grande equívoco. É por isso que o salmista disse, na minha precipitação, eu disse, todo homem é mentiroso. Claro que ele mentiu, todo homem é mentiroso? Não. Existem homens e mulheres verdadeiras, mas num juízo precipitado, ele falou isso. Então presta atenção, a verdade,
ela é uma verdade, ela é, mas tem alguns momentos que ela não se aplica, não que ela deixou de ser verdade, mas naquele caso concreto, ela não é que ela deixe de ser verdade, ela não pode ser explicada. Existe uma outra teoria, existe um outro princípio verdadeiro que explica aquela situação. Maravilha? Tópico primeiro, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Ponto primeiro, a lei da semeadura e da colheita. Querido, presta atenção. Aqui o autor vai falar sobre a justiça retributiva. Qual é a temática de Elifaz? É claro, Jó, você está colhendo aquilo que você plantou, porque ninguém colhe o mal se não planta o mal. O antagônico é verdadeiro. Ninguém colhe o bem se não plantar o bem. Então, vai trabalhar justamente nessa pegada. E olha o que diz capítulo 4 de Jó, e o primeiro verso diz assim, ó. Olha como começa Elifaz. A gente não sabe se Elifaz está de forma arrogante, prepotente, se ele está tirando sarro ou se ele está falando a verdade. A verdade assim, se ele está sendo sincero nessas palavras, ok? Então a gente não sabe se ele está sendo sagaz, irônico, ou se ele está sendo verdadeiro. Olha o que ele diz. Então respondeu Elifaz o temamita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderá conter as palavras? Agora ele vai falar sobre Jó. Você, Jó, ensinaste a muito, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras se levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecestes fortificaste. Ou seja, você era o cara, você erguia, você levantava, você pegava na mão e falava, vamos pra cima. O cara tava no chão, você colocava no ombro e levava, você ajudava com palavras e com atitude. Mas agora, Jó, olha pra você, Jó. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não existe casamento entre a vida atual de Jó e a vida regressa de Jó. Existe uma dicotomia, existe um divórcio entre a vida passada de Jó e a vida atual. Ou seja, não existe dentro da teologia de Elifaz um casamento. Ou seja, alguma coisa saiu errada. Ou seja, você não está colhendo aquilo que você plantou porque você era o cara. Possivelmente, queria dizer o seguinte: você não fez isso com boas intenções, você fez com uma intenção diferenciada. Talvez você não foi justo no seu coração, talvez você não foi, a sua intenção teve uma pretensão diferenciada, talvez você tentou fazer uma barganha, ou seja, existe um descompasso entre a vida pregressa, a vida passada e a tua vida atual. Ou seja, existe alguma coisa diferenciada. Porque ele vai trabalhar justamente isso, a justiça retributiva. Você colhe aquilo que você planta. Eu estava lendo uma tese de um doutor, o Rossi. Ele dizia o seguinte, que a justiça retributiva, aplicada ou falada por Elifaz, hoje, ela tem um outro nome. Sabe como chama? Teologia da prosperidade. Eu achei fantástico essa associação que ele faz. Ele vai num desenvolvimento acadêmico profundo dentro do seu raciocínio, tá? Porque a teologia da prosperidade, ela prega justamente isso, que você tem aquilo que você é. Ou seja, se você for bom, correto, se você fazer as coisas justas, ou seja, Deus vai te abençoar com riquezas. Mas se você for um cara ruim, se você não for um cara legal, Deus não vai te abençoar com riqueza, tá? A teologia da prosperidade, ela trabalha justamente sobre isso. Uma outra coisa que eu vou falar, e alguém vai ficar bravo comigo, porque isso já aconteceu anteriormente, coach. Tem um grande coach que ele já pregou aqui nos Estados Unidos, numa grande igreja, tá? Essa igreja é grande aí no Brasil também. E é tão interessante que ele estava falando justamente sobre isso na pregação dele. Ele estava falando o seguinte: se você tem R$1 hoje, é porque você merece ter R$1. Você plantou coisas para ter R$1. E eu fiquei imaginando, né? Quantas pessoas que não têm, quantas pessoas que plantam o bem, que são pessoas do bem e não têm aquilo que eles desejavam ter. Então, a teologia retributiva, ela é verdadeira? É claro que ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Mas por que, Fábio, se ela é verdadeira, por que ela não serve na vida de Jó? Deixa eu te dizer um segredo. Existem coisas que ela só pode ser explicada na transcendência. É por isso que presta atenção, é por isso que todo juízo precipitado, ele é um equívoco humano.
Porque dentro da perspectiva de Elifaz, ele estava correto? Sim. O problema de Elifaz é que ele estava julgando aquele caso específico. E naquele caso específico, ele estava fora da razão. Porque Jó era o cara. Mas Jó estava sofrendo. Por que ele estava sofrendo? Por razões desconhecidas no plano terreno e conhecidas no plano celeste, na transcendência do eterno. Mas é tão interessante que na imanência do eterno, na vida aqui, isso era desconhecida. Então uma verdade, ela não deixa de ser verdade quando alguém está vivendo e contrário àquilo que é aquela verdade. Por exemplo, no caso de Jó, a lei da retributiva é uma verdade? É. A lei da semeadura é verdadeiro? É verdadeiro, mas não serviu para o caso de Jó. Porque naquele caso concreto, ele tinha que ser avaliado por outro princípio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o juízo, ok? Que eu cometo juízo precipitado quando eu não conheço a transcendência de Deus na vida de alguém que está sofrendo uma determinada situação. Ponto 2. O homem colhe o que plantou. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. A teologia é verdadeira, mas anote isso. O pecado pode cobrar a fidelidade de alguém nessa terra. Vou te dar um exemplo. Tá? Quando eu cito o exemplo, sempre vem alguém discordando do exemplo, você fica à vontade, pode discordar, mas deixa eu falar esse exemplo aqui para vocês, tá bom? Olha Caim e Abel. Quem era bom nessa história? Caim ou Abel? Abel. Quem que estava plantando o bem? Abel. Quem que estava plantando o mal? Caim. Quem que matou quem? Caim matou Abel. Se Caim matou Abel, quem que era o bom? Era Abel. E quem que era o mal? Caim. Presta atenção no que eu vou te dizer. Caim plantou o mal. E quem que morreu nessa história? Abel. Você consegue perceber que Abel, olha o que eu vou te dizer, o pecado pode cobrar a tua fidelidade. Ou seja, qual foi a fidelidade de Abel aqui? Abel era um cara fiel. Deus não podia ter descido antes da morte de Abel e dizer, não, Caim, você não vai fazer isso. Porque esse homem tem plantado o bem. E para quem planta o bem tem longa vida nesta terra. Presta atenção. O pecado pode cobrar a tua fidelidade. Eu preciso entender isso. Existe a lei da retribuição. Existe a justa retributiva. Existe. Mas o pecado é um outro princípio. Princípios não ferem em princípios. O pecado pode cobrar a tua fidelidade. E se ele cobrar a tua fidelidade, você não pode pegar um princípio da lei da semeadura e dizer, Deus, mas eu fui fiel. Olha outro princípio, olha outra ideia que eu vou te dizer. Quantos apóstolos morreram ou foram mortos por causa do nome de Cristo? Olha o que Cristo disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem vocês, quando mentirem contra vocês por minha causa. Ou seja, bem-aventurados são vocês. Ou seja, ele está implantando o princípio. É claro que esses caras não faziam o bem, que esses homens praticavam o bem, mas ele está dizendo que na contramão do bem viria o mal. E que mal é esse? A perseguição por causa da fé em Cristo. Então esse princípio é muito interessante nós observarmos. Ponto 3, a queixa de Jó. Querido, a queixa de Jó é algo fantástico. Olha o capítulo 6 e verso 14 de Jó. Olha o que diz o texto. Diz assim, ó. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Sabe qual é a queixa maior aqui de Jó? É que Jó estava sendo acusado por um amigo. O que ele está colocando em xeque aqui é o seguinte, que amigo abraça, amigo está junto. Amigo é aquele conceito de Paulo aos Romanos, chora com os que choram. Ou seja, e sorri quando está sorrindo. Amigo é para estar junto. Fábio, mas quando está errado, não tinha provas ainda se ele estava ou não errado. E se ele estivesse errado ainda, qual que seria a finalidade de Elifaz? De reconstruir a vida daquele homem. Porque aquele homem queria uma resposta também.
Então vocês conseguem entender que o amigo não pesa, o amigo não sufoca, o amigo consola, o amigo liberta, o amigo ele dá asas, o amigo permite que você voa, mas o amigo não segrega. O amigo de verdade não oprime, o amigo liberta, o amigo consola. É tão interessante que uma outra verdade aqui é que ele queria que ele fosse defendido, porque ele também não entendia a sua real situação. Então isso é muito interessante nós observarmos que o amigo, ele entende ou tenta entender a situação do outro amigo. Tópico segundo, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ponto 1, a ortodoxia engessada. Agora vamos lá para o capítulo 15 e verso de número 4. Qual é a ideia do capítulo 15 e verso 4? Vamos ler? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, capítulo de número 15... e o verso de número 4. Diz assim o texto sagrado: E tu tem feitos vão o temor, e diminui os rogos diante de Deus. Olha que interessante, qual é a temática aqui? Vida versus teoria. Ou seja, o que ele está colocando aqui em xeque é a vida versus teoria. Ou seja, ele está pegando um princípio, ele está pegando a teoria, aplicando ou vendo a vida de Jó pelo viés dessa teoria, e pela teoria ele está emitindo um juízo. Então perceba que se eu não tenho plena razão de um fato específico, eu não posso emitir juízo. Porque eu preciso entender piamente a transcendência de Deus. Querido, preste atenção. Quando eu tento entender o inexplicável, eu sempre vou cometer erros com princípios verdadeiros. Isso é profundo. Quando eu tento entender o inexplicável, eu peco. Eu peco mesmo aplicando princípios verdadeiros. Foi o caso de Elifaz. Ok? O caso de Elifaz está explícito aqui dentro dessa ortodoxia. Ponto 2. Uma ameaça à tradição religiosa. O que é tradição? Tradição é aquilo que nos contaram. É um conjunto de crenças de um determinado povo, de uma determinada religião. E deixa eu te dizer uma coisa, a tradição é boa ou ruim? Depende. A tradição é boa desde que ela não viole princípios bíblicos. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma tradição muito interessante, mas ela erra muito dentro dos princípios, porque ela viola alguns princípios bíblicos. Eu nem vou falar das outras igrejas porque eu sou assembleiano, tá? Eu não vou falar do vizinho, eu preciso falar da minha horta, ok? A tradição é boa? É, desde que ela não viole princípios bíblicos. Se ela violou um princípio bíblico, pronto. Ah, mas está no credo da Assembleia. E daí? É compatível com as Sagradas Escrituras? Não, então a tradição não serve. A tradição não serve. E o problema é que as pessoas andam por tradição. Acreditam mais na tradição do que no princípio. Parece que a tradição vale muito mais do que o princípio da palavra. Ponto 3. Um defensor celeste. Querido, preste atenção. Aqui, Jó, ele espera um defensor. E ele entende que esse defensor não viria ou não estaria aqui. Estaria lá. É tão interessante que o autor, e muita gente vai falar, que isso é uma profecia sobre Cristo. Eu não vou discutir isso, se ele estava pensando nisso ou não, mas eu quero que você entenda o seguinte, no meu ponto de vista, pode ser até uma profecia, mas sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que às vezes nós, humanos, não entendemos o transcendente, não entendemos aquilo que acontece no mundo espiritual. E é isso que ele está querendo dizer. Eu preciso que alguém daí seja o meu fiador, que está vivendo que está entendendo o meu momento, porque deve estar acontecendo alguma coisa aí que eu não entenda. E se eu tiver um fiador não terrestre, mas celeste, os meus problemas serão resolvidos, ou ele vai interceder por mim. É nessa perspectiva que eu quero ler esse texto.
tá? Depois eu posso aplicar para Cristo. Depois eu posso aplicar para o Messias, tá? Isso é muito interessante nós observarmos. Ponto 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Ponto 1. Deus não se importa com quimeras humanas. Querido, aqui eu preciso que você entenda duas coisas. Primeira coisa, transcendência. E segunda coisa, imanência. O que é transcendência e imanência? Transcendência é aquilo que está acima do meu pensar. Aquilo que a minha mente não consegue entender. Por exemplo, para C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, uma árvore que eu vejo não é uma árvore na mente do Eterno. Ele condensa aquilo que ele pensa de árvore, e ele condensa o pensamento dele naquela árvore, para que o mundo matéria, para que o mundo humano tenta absolver aquilo que está na mente do Eterno. Ou seja, transcendência é aquilo que a mente humana não consegue transcender. Por exemplo, Isaías diz que Deus coloca o bumbum dele na onde? Onde ele se assenta? No céu. E onde ele coloca os pezinhos dele? Na terra. Aí uma pergunta, você consegue medir a distância entre terra e céu? Eu sei que o céu é finito, ele é finito, porque infinito é só Hashem, é só o Eterno. Mas cá entre nós, até hoje, ninguém conseguiu medir o tamanho do universo. Aquilo que nós chamamos de céu é o universo. Eu sei que o universo ele é finito, ele tem um fim, porque aquilo que não tem fim é Deus. Ele tem um fim, mas o homem não conseguiu medir. Então eu consigo entender o seguinte, que na mente humana, Deus, ele é imensurável. Eu não consigo medir o tamanho do nosso Deus. Mas o próprio Isaías vai dizer que esse Deus tão grande, que é imensurável, aonde ele habita, aonde ele mora, num coração contrito, num coração abatido. Isso é muito interessante, querido. Nós observarmos esses pontos, tá? E um terceiro ponto que eu quero focar ainda nessa ideia é o seguinte, que Deus é um ser relacional, ou seja, ele se relaciona com o ser humano. Jó chega aqui e dizendo, olha, Deus é um ser que se relaciona, ele pode se relacionar comigo, ele vai se relacionar comigo, ele está se relacionando comigo, ele é transcendente, mas ele mora aqui dentro, e a gente vai bater um papo, eu vou entender aquilo que ele está fazendo. Eu posso não entender na íntegra, mas eu vou saber que aquilo que ele está fazendo na minha vida é bom, perfeito e agradável aos seus olhos. Ponto 2. Deus caminha com os homens. Aqui eu preciso ler com você. Título 23, verso 10. Diz assim, mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Ou seja, Jó, querido, ele ganhou uma maturidade. Ou seja, Jó, ele entendia que Deus caminha com os homens. Ou seja, que existe uma relação muito grande entre nós e o Eterno. Esse Deus que está lá, mas é um Deus que está presente. E é isso que nós precisamos entender nessa lição, que esse Deus é um Deus presente. Que existe verdade que não pode ser aplicada num caso concreto se eu não entender o caso concreto de forma bíblica. Aí eu preciso explicar isso com um outro princípio das Sagradas Escrituras. Maravilha? Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua vida, o teu ministério. E até semana que vem, querendo Deus.